Fala, população concurseira, meus irmãos e irmãs de batalha. Vamos lá, você que está se preparando para ser o futuro soldado combatente da Polícia Militar de Pernambuco. Como prometido para vocês, estou aqui e vou gravar a partir de agora todas as questões que caíram nos últimos concursos e a gente inicia tratando das questões que caíram no último concurso da PMPE para o cargo de soldado combatente, que foi no ano de 2018, tá? Mesma banca, a banca é aí a UPE e a gente vai fazer as 14 questões de direito constitucional que caíram nesta última prova, beleza? Vamos iniciar sem perder muito tempo. Vamos lá, tá aí, ó, concurso PMPE 2018, todas as questões de direito constitucional, tá? Todas. Vamos lá. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, o artigo 5º da Constituição Federal de 88 assim prevê: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. Basicamente, Ctrl+C, Ctrl+V, pegou o artigo 5º e jogou aqui. Partindo desse pressuposto, analise as assertivas a seguir, e aí vem 4 assertivas e a gente vai ler todas elas, tá? Assertiva de número 1. Embora a Constituição direcione os referidos direitos apenas aos estrangeiros residentes no país, isso é verdade, o caput do artigo 5º fala isso, há consenso, olha o consenso, no ordenamento jurídico brasileiro de que esses direitos também valem igualmente para os estrangeiros que se encontrem em território nacional, mesmo que não residam no Brasil, gente. Corretíssimo. Volta para cá. Todas as vezes que aluno ou aluna pergunta para mim, professor, eu tenho que saber jurisprudência para provas de nível médio, eu sempre falo o seguinte, ó, depende de duas coisas. Depende da tua banca e depende também do modo como ela cobra isso daqui. Mas, em geral, as bancas elas têm cobrado jurisprudência para prova de nível médio, só que apenas aquela jurisprudência que a gente chama de jurisprudência consolidada. O que é isso, professor? É aquela que não há discussão. Não há discussão mais na doutrina e nem entre os tribunais superiores. E isso daqui é uma jurisprudência consolidada. Eu falei isso lá no bloco do artigo 5º. Se você ler o caput do artigo 5º, você vai ter uma ideia errada do que ele está querendo dizer. Porque ele não está querendo dizer aquilo. Ele não está querendo dizer que apenas o estrangeiro que tem residência fixa no Brasil possui direito fundamental. Está errado. Tanto o estrangeiro que tem direito fundamental, tanto o estrangeiro que reside no Brasil, quanto o estrangeiro que não reside no Brasil. Beleza? Então, primeiro correta. Olha aí, para quem fala, professor, aí a UPE não vai cobrar jurisprudência não. Jurisprudência consolidada do STF isso aqui. Tá? Então, cobrou. Na segunda, o direito à liberdade delimita-se pela liberdade física de vir, não abrangendo a liberdade de pensamento. É erradíssimo, né, gente? Erradíssimo. Liberdade de pensamento está onde? Inciso 4º do artigo 5º da Constituição. Tá? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, esquece aí, tá errada essa daí. Vamos para 3. O princípio da igualdade não veda que determinada lei estabeleça tratamento diferenciado entre as pessoas que guardem distinções de ordem econômica, social, étnica, dentre outras, desde que haja razoabilidade. É isso mesmo, ó. Razoabilidade na medida, gente. Isso aqui é o conceito claro da chamada igualdade material, tá? Que é aquela que eu sempre inicio o artigo 5º falando. Então, isso aqui está corretíssimo, tá? Corretíssimo. Aí vem a quarta, né? E a quarta já erra também. Ó. O sistema de cotas previstos em seleções públicas, sistema de cotas, é um exemplo da aplicação do princípio da igualdade formal. Não. Acabei de falar, né, gente? Igualdade o que a gente chama isso aqui? Igualdade material. Isso aqui está errado. Então, ele quer saber qual é a correta, né? A correta é apenas a 1 e a 3, né? Então, o gabarito que a gente tem para essa questão. Letra B, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo como, volta para mim, vocês estão vendo como que a UPE cobra.
ela tem dado ali uma aprofundadazinha pequena, vai. Pequena, mas ela tem aprofundado, tá? Vamos para a próxima questão? Próxima questão diz o seguinte para a gente, ó. Acerca do direito à inviolabilidade domiciliar, analise as proposições a seguir, beleza? 1. Mesmo que exista uma determinação judicial válida, então tem um mandado judicial aqui, ó, para diligenciar dentro de determinado domicílio, então eles querem entrar em um domicílio, ela não poderá ser realizada durante a noite. Beleza? Mesmo com o consentimento do morador, gente, volta para cá. Todas as vezes que eu trato do inciso 11 do artigo 5º da Constituição, eu deixo muito claro. O inciso 11, ele inicia: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento. Isso é a regra. E se ele está dizendo que você não pode entrar na casa de alguém sem o consentimento, como é que você pode entrar, pelo amor de Deus, com o consentimento? Então você pode entrar na casa de quem você quiser, tendo o consentimento dessa pessoa. Professor, mesmo que seja 2 horas da manhã, mesmo que seja 2 horas da manhã. Professor, mas eu estou com mandado judicial. Se o cara permitir, eu posso entrar? Você pode entrar. Óbvio, né? Aqui eu falo em termos constitucionais, tá? Eu sei que existe uma lei, que é a Lei de Abuso de Autoridade, que realmente no artigo 23 ela considera isso crime. Então, você não pode nos termos da lei, mas você está indo de encontro à norma constitucional do inciso 11 do artigo 5º. Se entrar com mandado judicial, mesmo que à noite, com consentimento, não. A norma constitucional, não. Você está indo contra a lei, mas contra a norma constitucional de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma. Beleza? Então, tá errado. Tem o consentimento? Você pode entrar a hora que você quiser, tá? 2. Em situação de flagrante delito, é possível ingressar numa residência durante a madrugada, dispensando-se o consentimento do morador. Perfeito, é uma das exceções, tá, gente? Certíssimo. Independente, professor, se é noite, se é dia, independe, tá? Vamos para 3. A 3 diz o seguinte, ó. Não configura a violação de domicílio se um cidadão ingressar na moradia de uma pessoa para prestar socorro. Outra exceção, prestar socorro. Todavia, esse fato deve ocorrer durante o dia? Não, tá? Gente, volta para cá, ó. Eu tenho 4 exceções no inciso 11 do artigo 5º da Constituição. E essas 4 exceções é como eu posso entrar na casa de alguém sem o consentimento dela. E quais são as exceções, professor? Flagrante delito, prestação de socorro, desastre. Nessas 3 situações, eu posso entrar durante o dia, durante a noite, não tem problema nenhum. A única que existe um lapso temporal necessário a ser seguido é a última exceção, que é a do mandado judicial. Essa sim, mandado judicial sem consentimento, apenas durante o dia, tá? Apenas durante o dia, beleza? Então, a terceira assertiva também está errada. Vamos para a 4. Em caso de desastre, a terceira exceção, é possível ingressar a qualquer hora do dia ou da noite em residência para prestar socorro. Certíssimo, tá? Terceira situação correta. Então, ele quer a correta é a 2, correta é a 4. E a gente tem que o gabarito é letra E. Show de bola. Vamos pisar, vamos para a próxima. Para a próxima, ó. Sobre a instituição do júri, vamos falar Tribunal do Júri, inciso 48 do artigo, inciso 38 do artigo 5º da Constituição, tá? Sobre a instituição do júri popular, prevista na Constituição de 88, vamos lá, é assegurada a plenitude da defesa? Certíssimo. É assegurada a publicidade das votações? Não. O que é assegurado, gente, anota para mim, é o sigilo das votações, tá? Então, nesse caso, está errado, beleza? É o sigilo. 3. É assegurada a soberania dos vereditos. É soberania? Corretíssimo. Compete ao júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Cuidado, a banca vai trocar. A banca vai dizer para você que o tribunal do júri, ele julga os crimes culposos contra a vida. E não é, tá? Não é. São os crimes dolosos contra a vida, beleza? Corretíssimo. Então, ele quer o correto de novo, né? Correto de novo. E aí, o correto é 1, o correto é 3 e o correto é 4. 1, 3 e 4, gabarito, letra C.
C de aprovação. Vamos embora. Pisa para a próxima. Próxima questão diz o seguinte, ó. Sobre os crimes previstos no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos da Constituição Federal de 88, analise as proposições a seguir. Vamos embora. 1. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é imprescritível. Gente, volta para cá. Todas as vezes que cai mandado de criminalização, eu sempre tenho que fazer esse esqueminha. E você sabe porque você assistiu todas as aulas. Você sabe qual é? Olha para cá. Ração é imprescritível. Ração é imprescritível. Qual é o outro, professor? Deixa eu só o professor ajeitar aqui, porque tá muito caído isso aqui. Ó. Ração é imprescritível. Qual é o outro, professor? O 3TH. O que é que o 3TH não tem? Você sabe, 3TH não tem graça. 3TH não tem graça. E tudo aqui, ó. Tudo. Anota comigo, tudo. Ração e 3TH são o que, professor? São inafiançáveis, tá? E o que é isso, professor? Vamos lá, vamos lembrar. O que é ração? Racismo. O que é ação aqui? Ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem civil constitucional. 3T, o 3T, terrorismo, tráfico e tortura, que a questão está botando. Terrorismo, tráfico e tortura, tá? O H, professor, aqueles crimes considerados hediondos e por ração e o 3TH são inafiançáveis. Então, racismo e ação são imprescritíveis. Terrorismo, tortura, tráfico e hediondos são insuscetíveis, lembra? Insuscetíveis de graça ou anistia, inciso 43 do artigo 5º da Constituição, e tudinho é inafiançável. Agora, opa, olha o que o primeiro diz, O crime de tráfico é imprescritível. Volta para cá. O tráfico tá onde? O tráfico tá no ração ou no 3TH? Tá aqui, né? Ele é imprescritível? Não. Quem é imprescritível é o ração. É racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional. Então, primeiro tá errado. Eu sempre digo, gente, se você decorar isso daqui, você vai acertar qualquer questão que caia relativa aos mandados de criminalização, beleza? Então tá errado. 2. O crime de racismo é inafiançável. Volta para cá de novo. Você vai acertar olhando para cá. O crime de racismo é inafiançável, gente. O crime de racismo está no ração ou no 3TH? Olha aqui, ó. Está no ração. Ração e 3TH são inafiançáveis. Tudo é inafiançável, tá? Tudo é inafiançável. Tudo o quê? Opa! Tudo o quê, professor? Tudo que está no inciso 42, 43 e 44 do artigo 5º da Constituição, tá? Para depois você não ir para a prova. O professor diz que todos os crimes são inafiançáveis. Não, apenas aqueles que estão no inciso 42, 43 e 44 do artigo 5º, tá? Beleza, então o 2 está correto, 3. A ação de grupos armados civis contra a ordem constitucional do Estado Democrático não constitui crime. Olha que bagaceira. Posto que a Constituição somente prevê o crime com ação de grupos armados de natureza militar. Não, gente. É de natureza tanto civil quanto militar. Tá tudo errado esse 3 aí. 4. O crime de terrorismo é imprescritível. Olha para cá de novo. Tu tem que olhar para cá de novo para acertar isso. O terrorismo está no 3TH ou está no ração? Está no 3TH. 3TH é imprescritível, pelo amor de Deus? Não, porque o 3TH não tem graça. O que não tem graça não é imprescritível. O que é imprescritível não tem graça. Pegou. Isso vai cair, tá? Isso vai cair. Então, tá errada também a 4. E, por isso, a gente só tem de correto a afirmativa de número 2. E a gente tem um gabarito letra A. Beleza, letra A. Vamos embora, vamos partir para a próxima. Sobre os direitos sociais, são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os seguintes direitos excesso. Olha para cá. Na parte que a gente tratou do artigo 7º da Constituição, eu falei sobre o parágrafo único do artigo 7º, que foi alterado lá em 2015.
lá em 2013, ele foi alterado e foram encaixados diversos outros incisos. E o que é que o parágrafo único do artigo 7º traz, professor? Ele traz aqueles direitos trabalhistas do artigo 7º que são extensíveis aos empregados domésticos. E antes de 2013 eram poucos, hoje são muitos. Dos 34 incisos que a gente tem, 25 deles estão no parágrafo único. Então, apenas 9 daqueles incisos não são extensíveis aos empregados domésticos. E é por conta disso que eu falo que é muito mais fácil você decorar aqueles que não são. E um deles está aqui. Vamos lá, vamos de um por um? Vamos de um por um? Primeiro, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção, acordo coletivo. Não, esse é extensível. Esse é extensível. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44. Esse é extensível também. Licença paternidade também é extensível. Agora, olha aqui, ó. Adicional para atividade penosa, insalubre ou perigosa. Isso não é extensível aos trabalhadores domésticos. Só para fechar, redução dos riscos inerentes ao trabalho, o RAT, por meio de normas de saúde e higiene. Isso aqui também é extensível. Gente, letra D, o gabarito, ó. Só para fechar, se não lembra, volta lá, eu fiz um esqueminha com vocês, eu fiz uma tabelinha daqueles 9 incisos que não são extensíveis aos empregados domésticos. Isso aqui é muito cobrado ainda, beleza? E um deles é isso aqui. Empregado doméstico não tem adicional de insalubridade, penosidade e periculosidade. Aí não tem isso daqui. Show de bola. Vamos para a próxima. Vamos lá. Sobre a associação profissional ou sindical, prevista no capítulo dos direitos sociais, assinale a alternativa incorreta. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado que o que ele quer agora é a incorreta. Vamos para a letra A. É prevista a exigência de registro em órgão competente. Correto, tá? Realmente, os sindicatos, as associações sindicais e as entidades de classe, elas devem registrar sempre o seu estatuto no órgão competente. Professor, qual é esse órgão competente? É o MPT, Ministério Público do Trabalho e Emprego, tá? Esse é o órgão competente. Letra B. O poder público não poderá interferir nem intervir na organização sindical. Perfeito, tá? O poder público ele nem interfere e nem intervém. Show de bola. C. A base territorial de uma organização sindical não pode ser inferior à área de um município. Perfeito, é o mínimo, tá? Toma cuidado, volta aqui rapidinho. Toma só cuidado que essa base territorial aqui, que é a chamada, o princípio da unicidade sindical, ela é de, no mínimo, a área de um município. É no mínimo. Pode ser que pegue uma região metropolitana inteira? Pode. O que é que vai definir isso? Uma convenção coletiva. Uma convenção coletiva é que vai definir entre os sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos patronais, tá? Então, é isso que vai decidir. Mas pode ser maior? Pode, mas é no mínimo a área de um município, tá? No mínimo. D. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Show de bola, perfeito. Então a gente já sabe qual é o errado, né? Vamos para a letra E. Exige-se autorização para a fundação do sindicato? De maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma. Toma cuidado só, volta aqui rapidinho. Toma cuidado só para não confundir a autorização com a necessidade de registro em órgão competente. Os sindicatos eles precisam registrar seus estatutos em um órgão competente, mas o Estado ele não precisa autorizar a sua criação. É só um registro mesmo, tá? Apenas um registro, até para trazer aquele princípio da unicidade sindical para dentro do Ministério Público do Trabalho. Porque quem é que fiscaliza se o princípio da unicidade sindical ele está sendo ou não respeitado? O próprio Ministério Público do Trabalho, tá? Então, é para isso que ele precisa ter essa noção de quantos sindicatos existem, principalmente por categoria profissional, tá? Então, por isso que o gabarito dessa daí, letra E. Letra E é o gabarito. Vamos para a próxima. Ainda sobre a associação profissional ou sindical, prevista no capítulo dos direitos sociais da Constituição Federal de 88, de novo, assinale a incorreta. A CF discorre sobre duas formas com naturezas distintas de contribuição dos trabalhadores, uma fixada pela Assembleia e outra pela lei. Perfeito, tá?
Eu tenho duas contribuições sindicais, que é a contribuição confederativa e a contribuição legal, também chamada de imposto sindical, tá? São as duas. Hoje, lembrando, volta aqui rapidinho, lembrando que hoje, nenhuma dessas duas, desde 2017, nenhuma dessas duas são obrigatórias, ambas são facultativas. Até 2017, nós tínhamos a necessidade, nós tínhamos a obrigação desse imposto sindical ser pago pelo trabalhador. Hoje não mais. Hoje, ambas as contribuições, tanto confederativa quanto a contribuição legal, ambas são facultativas, tá? Então, vou continuar. B. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Perfeito, tá? É obrigatório. Vamos lembrar o que é negociação coletiva? Negociação coletiva é acordo e convenção coletiva. São as duas espécies, né? As duas espécies de negociações coletivas que nós temos, tá? Beleza? C. É obrigatória a filiação do sindicato? Aí não, né? Aí a gente já tem a incorreta. Vigora dentro lá do artigo 8º da Constituição o princípio da liberdade sindical. Ninguém é obrigado a se sindicalizar-se e nem a manter-se sindicalizado, tá? Ninguém é obrigado, então esquece daí, letra C é o gabarito. Vamos ver o restante? O aposentado filiado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Então vamos lá, voltando, tá? Letra D. O aposentado filiado tem o direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Perfeito, tá? A gente já viu que a letra A está correta, a letra B está correta, a gente já viu que o gabarito é C. A letra D está correta e letra E. Dentre as garantias da estabilidade, o empregado sindicalizado que registrar a sua candidatura a cargo de direção ou representação sindical não poderá ser dispensado, salvo se cometer falta grave, beleza? Isso é a chamada estabilidade do dirigente sindical. Só lembrando, volta para mim, só lembrando aqui um pouquinho, que essa estabilidade, ela vai do registro da candidatura ao cargo de dirigente sindical, ainda que suplente, e vai até o final do mandato? Não, né? Vai até 1 ano após o final do mandato, tá? Só para lembrar, gabarito essa questão, letra C. Show de bola, vamos para a próxima, Pisa. Vem assim, ó. Acerca do capítulo da Constituição Federal de 88, que trata de nacionalidade, então vamos falar de nacionalidade, não será brasileira nata, ele está dizendo que não será, tá? A pessoa que nasce em território brasileiro, cujos pais estrangeiros estejam a serviço do respectivo país. Perfeito, perfeito, é a exceção, lembra? É brasileiro nato aquele que nasce no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, vírgula, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, perfeito, não será brasileira nata essa pessoa que é de pais estrangeiros e que estejam a serviço de seu país, beleza? Show de bola. Vamos lá? 2. É possível o registro de nascimento como brasileiro nato em repartição brasileira competente, então, o registro em repartição brasileira competente, de indivíduo nascido em território estrangeiro, desde que o pai e mãe sejam brasileiros. Perfeito, gente, perfeito. Esse aqui não precisa nem estar a serviço do Brasil. Só registrou essa criança, o pai ou a mãe é brasileiro, registrou essa criança em repartição brasileira lá fora, a criança já é brasileiro o quê? Nata. Brasileira nata, show de bola, Pisa. Vamos lá. Um português com residência permanente no país não pode se tornar ministro do STF. Perfeito. E por que ele não pode, professor? Lembra? O português é equiparado do parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição. Aquele português de Portugal, nacionalidade portuguesa, que tiver residência permanente no Brasil, ele vai ter os mesmos direitos de um brasileiro que naturalizado. E o parágrafo 3º, inciso 3º do artigo 12 da Constituição diz que o cargo de ministro do STF é cargo privativo de brasileiro que nato. E se o português tem os mesmos direitos de um naturalizado, ele não pode exercer o cargo de ministro do STF, beleza? Show de bola, Pisa. 4. Apenas a CF pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Apenas a CF, corretíssima também. E a gente tem que estar correta todas as 4. 1, 2, 3 e 4. Esse é o gabarito, tá? Vamos lá. Vamos para a próxima.
sobre a nacionalidade e sua previsão na Constituição Federal de 88, acerca dos requisitos para ser brasileiro naturalizado, analise as proposições a seguir. Então, naturalizado, tá? Para os originários de países de língua portuguesa, exige-se residência, então vamos lá, 1 ano ininterrupto no Brasil, idoneidade moral correta. Isso aqui é a naturalização ordinária da letra A do inciso 2º do artigo 12 da Constituição. 2. Para os estrangeiros que não sejam originários, ou seja, que não sejam outros países, que não sejam originários de países com língua portuguesa, que optarem pela naturalização, exige residência no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação. Perfeito, tá, gente? Só pegou a letra A e a letra B do inciso 2º do artigo 12. 3. A nacionalidade primária ou originária decorre de ato de vontade que busca na... Não, então não é primária e não é originária. Isso aqui é o que, gente? Secundária ou derivada, tá? Isso aqui é a secundária ou derivada, que são os naturalizados. Então, esquece isso. A CF não permite que uma pessoa até... Não, permite. Vamos lembrar? Volta para cá. Vamos lembrar? Vamos lembrar o parágrafo 4º? O que é que o parágrafo 4º do artigo 12 ele traz? Ele traz as hipóteses de perda da nacionalidade brasileira. E no inciso 2º do parágrafo 4º, ele já inicia: perde a nacionalidade brasileira aquele que adquirir outra nacionalidade. Aí você deve estar pensando, professor, então não pode mesmo ter duas. Pode, porque vem vírgula, salvo. E aí tem duas situações. Uma delas é se a outra nacionalidade for uma nacionalidade originária. E a segunda situação é se ele adquirir por conta de uma imposição do outro país. Se acontecer uma dessas coisas, o brasileiro que adquiriu outra nacionalidade não perde a brasileira, ou seja, há sim possibilidade do brasileiro do brasileiro ter mais de uma nacionalidade, tá? Há possibilidade. Então ele quer a correta, e a correta é apenas a 1 e a 2. 1 e a 2, gabarito letra D. Vamos para a próxima. Próxima questão diz assim, ó: sobre a nacionalidade, analise os itens a seguir. 1. Será declarada a perda da nacionalidade ao brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização, perfeito, por sentença judicial e atividade nociva ao interesse nacional. São os requisitos da letra A, do inciso 1º, do parágrafo 4º do artigo 12, tá? Exatamente, perde a nacionalidade quem tem declarada a perda, a cancelada a sua naturalização. 2. O brasileiro naturalizado perderá a nacionalidade brasileira ao adquirir, o que a gente falou, pela lei estrangeira, uma outra de nacionalidade originária. Não, nesse caso é a exceção, tá? Se a outra nacionalidade for também originária, ele não perde a brasileira, então tá errado. O brasileiro residente em estado estrangeiro que, por imposição da norma estrangeira, adquire outra naturalização como condição de permanência, não perderá. Perfeito, é a exceção, não perderá a nacionalidade brasileira, correto? 4. É possível que uma pessoa não tenha qualquer nacionalidade. Como é o nome dessa pessoa, gente? Como é o nome? É o apátrida. Lembra do apátrida? Olha ele aí, ó, é o apátrida. Uma vez não se enquadrando em nenhum critério estatal que lhe atribua nacionalidade. Perfeito. Então ele quer a correta, a gente já viu que é 1, 3 e 4, né? O 2 está errado. 1, 3 e 4, gabarito letra C, belezinha? Tranquilo, gente? Então, volta aqui rapidinho, antes de eu continuar. Vocês estão vendo que na última prova aí a UPE, ela deu uma aprofundada em alguns assuntos, tá? Então toma cuidado, ela tá cobrando ali o Ctrl+C, Ctrl+V, o copia e cola, mas ela não cobra o copia e cola, né, como algumas outras bancas, pegando a literalidade, a gramaticidade do texto constitucional e levando para a prova. Ela muda umas palavras, ela tenta levar você a um entendimento. Então, por isso que você tem que entender. Assiste de novo todas as aulas que você tem aqui. Você tem todas as aulas, todo o conteúdo para você, tá? Então, toma cuidado. Ela tem cobrado dessa forma aí. Uma próxima questão. Sobre os direitos políticos,
Analise as assertivas a seguir. 1. O direito ao sufrágio representa uma via de mão dupla. Isso. Ou seja, a capacidade de votar, se votar, beleza. Isso é o sufrágio, tá? Corretíssimo. 2. Dentre as diferenças entre plebiscito e referendo, observa-se que no primeiro, então, o que é o primeiro, professor? É o plebiscito. Você está vendo, né? Ó, plebiscito. Que o primeiro, a consulta popular ocorre após? Não. Ocorre antes, tá? Ocorre antes. Vamos lembrar aqui, então, deixa eu botar aqui, tá errado. Olha para cá. Qual é a diferença entre plebiscito e referendo? Primeira semelhança. Tanto o plebiscito quanto o referendo são as consultas às populações, né? A gente consulta a população com referência a uma lei ou a um projeto de lei. Então, a grande diferença entre o plebiscito e o referendo é que o referendo ele é feito após a lei já estar em vigor. No plebiscito, não. No plebiscito, a lei ainda não existe. O que existe é um projeto de lei. E aí, então, o plebiscito é antes e o referendo é depois, tá? Depois. Por isso que essa questão está errada. 2. Vamos para 3. A capacidade eleitoral passiva consiste no direito de ser votado. Perfeito, gente. Vamos lembrar? Vamos lembrar comigo aqui. Capacidade eleitoral ativa é tudo que tem a ver com votar. E capacidade eleitoral passiva é tudo que tem a ver com ser votado. Beleza, tá? Vamos lá. 4. O cidadão que não completou a idade mínima para concorrer a determinado cargo público eletivo incorre em uma das hipóteses de inelegibilidade. Tá correto, tá, gente? Só volta para cá rapidinho, isso aqui tá correto. Olha só, a idade mínima, ela está no inciso, as idades mínimas, né? Elas estão no inciso 6º do parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição. E o nome que ele lá fala são condições de elegibilidade. Então, pela lógica, se alguém não se encaixa em um daqueles requisitos, ele não tem uma condição de elegibilidade. E se ele não é elegível, ele é o quê? Inelegível para aquele cargo, né? Obviamente. Então, tá correto mesmo. Correto? Então, ele quer a correta, a gente tem a 1, a 2... Não, desculpa, a 2 está errada. A 2 está errada. A 3, a 1, a 3 e a 4, tá? Gabarito mais uma vez. Letra B. Letra B. Vamos para a próxima. Sobre os militares e os direitos políticos. Analise as proposições a seguir. Beleza. 1. O militar, ele pode ser alistável. Todavia, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos são inalistáveis. Certíssimo, tá? São 2 inalistáveis que a gente tem. Os conscritos e os estrangeiros. E os estrangeiros? Salvo o português equiparado, tá? 2. O militar alistável é elegível, isso. Assim, se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se. Isso mesmo, tá? E esse afastamento ele é o quê, gente? Vocês lembram? Esse afastamento ele é permanente, tá? Permanente. Vamos para 3. O militar alistável é elegível. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior, certo? Também. E aí vem o 4, o militar eleito. Isso aqui é a continuação disso aqui, ó. Continuação disso aqui. Eleito passará automaticamente no ato de diplomação para inatividade. Correto. Então a gente tem 1, 2, 3 e 4 corretos. Gabarito, letra A. Letra A, tá? Gabarito, letra A. Vamos para a próxima. Para a próxima. Sobre os partidos políticos e a previsão constitucional. Observe o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal. Vamos lá. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar, e aí vem a parte importante, os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação. Então, não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Olha que coisa legal, né? A questão aqui, ela simplesmente colocou
o parágrafo 1º todinho, né, do artigo 17. Ela nem pediu para que você soubesse do parágrafo 1º. Ela só disse, olha, fala aí sobre esse parágrafo aqui. Tá? Basicamente isso. Vamos lá. Letra A. Vamos lá. Letra A. Atualmente, os partidos políticos podem se sujeitar às regras de coligação para as eleições proporcionais. Não, a gente já viu aqui, ó, é vedado, tá? Vedado, não tem nada a ver, vedado. Qualquer coligação horizontal é vedada pela Constituição Federal. Não, também não. Volta só para mim rapidinho. O que é coligação horizontal e coligação federal, gente? A gente chama de coligação horizontal aquela coligação puxada no mesmo âmbito estatal. Como assim, professor? No mesmo ente da federação. Então, coligação na esfera estadual, apenas na esfera estadual, coligação apenas na esfera municipal, isso é coligação horizontal. Isso não é vedado, então não tem nada a ver. Vamos lá. Os partidos políticos não têm liberdade de escolha para definir o regime de suas coligações. Não, eles têm liberdade de escolha. Agora sim, eles têm liberdade de escolha. Eles só não podem fazer coligação na parte do sistema proporcional. Tá? Mas eles têm liberdade de escolha. D. Uma coligação estadual deve se sujeitar a uma mesma coligação municipal. Não deve nada. Princípio da simetria. Olha para cá. O que é que o finalzinho do parágrafo 1º do artigo 14 ele fala, gente? Ele diz simplesmente que a coligação que é feita, por exemplo, na esfera federal, não precisa ser vista na esfera estadual. Eu posso ter uma coligação lá para o cargo de presidente da República e eu posso ter outra coligação para o cargo de governador. Eu posso ter uma coligação para o cargo de prefeito, depois outra para... Eu não tenho problema nenhum, tá, gente? Essa situação aqui não precisa ser vinculativa, que é o que acontece nas eleições. A gente tem, às vezes, um partido se coligando ao outro lá para a esfera federal, mas para estado já mudou completamente. Então, não é necessária essa vinculação, tá? E a gente já sabe que o gabarito é a letra E, né? Vamos ver? A Constituição permite que o partido político vincule-se a diferentes coligações no âmbito vertical das eleições majoritárias. Perfeitamente, tá? No âmbito das eleições majoritárias, pode-se sim ter essa mesma vinculação, não tem pode ser essa vinculação a diferentes coligações, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Lá para o governo a gente pode ter uma vinculação, para presidente outra vinculação, então não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Gabarito dessa questão, letra E, tá? E para fechar, a última questão de direito constitucional da prova da PMPE do ano de 2018 diz o seguinte: ainda sobre os partidos políticos, analise as assertivas a seguir. 1. O partido político deve respeitar o caráter nacional perfeito. Não existe partido político estadual. 2. A primeira etapa para a criação de um partido político consiste no registro do seu estatuto? Não. Qual é a primeira etapa para se criar um partido político? É fazer com que ele tenha personalidade jurídica. Essa é a primeira etapa. Primeiro registra-se em cartório como pessoa jurídica e depois leva a segunda etapa, depois leva para registro no seu estatuto no TSE, tá? Vamos para 3. A segunda etapa para a criação consiste em adquirir personalidade jurídica. Não, essa é a primeira etapa, olha aí, ó. Essa é a primeira etapa. E a quarta, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Show de bola! Então a gente tem um correto, 4 corretos e o gabarito é a letra D. Belezinha? Volta para cá. Tranquilo, gente? Então, só para fechar aqui o entendimento, vocês perceberam, em 2018 aí a UPE, ela cobrou sim alguns assuntos de forma bem aprofundada. Então, volta lá nos assuntos. Professor, já vi todas as aulas. Volta nas aulas. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Tranquilo? Fosse honra e vamos com tudo rumo às aprovações. Vamos embora.